Fala galerinha, tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui para nós darmos início na nossa aulinha top de matemática. Então, vem comigo e se prepare aí porque a aula de hoje está demais. Bora então lá, sexto ano, matemática, na nossa aula hoje com o tema múltiplos e divisores. Quem combina com quem? Então vamos lá, galerinha. Primeiramente, eu quero lançar aquele desafio para vocês, porque desafio lançado é desafio superado com sucesso. Então, Rosângela, lance o desafio aí na tela e para você que quer resolver esse desafio, fique à vontade, gente. Dá um pause aí no vídeo, tente resolver e volta aqui com a gente, porque nós vamos fazer uma retomada aqui de alguns conceitos importantíssimos. Então, olha só. Se um sino toca a cada 4 minutos e o outro toca a cada 6 minutos, depois de quanto tempo eles tocarão juntos novamente? E aí, galerinha? Depois de quanto tempo esses dois sinos eles vão tocar juntos novamente? E aí? Agora eu quero ver, viu? Existe, será, um jeito de descobrir isso sem a gente precisar contar um por um? E aí, hein? Quero só ver. Então vamos lá. Desafio foi lançado com sucesso aí. E agora, vão comigo? Foca aí na tela, Rosângela, porque eu vou aparecer lá no cantinho aqui com a galera, porque nós precisamos agora retomar aqui alguns conceitos importantes sobre os múltiplos e os divisores. E aí eu pergunto para vocês, o que são os múltiplos e os divisores? Então vamos revisar aqui. Então, olha só, múltiplos são os números que encontramos multiplicando um número por outros naturais. Quais são os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá? Então, exemplo, quais são os múltiplos de 4? Então, eu vou multiplicar o número 4 por números naturais, começando pelo 1. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20 e por aí vai. E os múltiplos de 6? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E 6 vezes 5, 30. Então, olha só. O menor número que aparece nas duas listas é o número 12. Então, o número 12 ele é o menor número que aparece tanto aqui quanto aqui. Então, o número 12 ele é chamado de mínimo múltiplo comum, porque é o menor número que aparece em comum nos múltiplos tanto do número 4 quanto do número 8. Então, o MMC do número 4 e do número 6 é o número 12. Bom? Agora vamos lá. O que são os divisores? Os divisores são os números que se dividem por outro sem deixar resto. Por exemplo, quais são os divisores de 12? 12 dividido por 1, 12, e não sobra resto. 12 dividido por 2, 6, também não sobra resto. 12 dividido por 3, 4, também não sobra resto, né? 12 dividido por 4, 3, também não sobra resto. 12 dividido por 6, 2, não sobra resto. E 12 dividido por 12, 1, também não sobra resto. Agora, olha só, o número 18. Se eu dividir o número 18 por qualquer um desses números aqui, não vai sobrar resto, certo? Então, esses números aqui são os divisores de cada um deles. Agora, o maior número que aparece nas duas listas, ou seja, o maior divisor comum ou o máximo divisor comum, tanto nessa lista quanto nessa, é o número 6. Então, ele está em comum aqui, ele se repete. Então, a ele nós chamamos de máximo divisor comum, porque ele é o maior número que aparece nas duas listas. Agora, olha só, por que, professor Wesley, que isso é útil? Tanto o MMC quanto o MDC, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Porque nós vamos utilizar esses cálculos e essas estratégias para resolver problemas do nosso cotidiano, como, por exemplo, sincronizar horários, e também, isso no caso do mínimo múltiplo comum, tá? Para sincronizar ali aquela questão de horário. Agora, no caso do máximo divisor comum, é útil para quando a gente quer repartir algo em partes iguais, tá bom? Então, se fosse de sincronismo, a gente usa o MMC,
mínimo múltiplo comum. Se for repartir algo em partes iguais, a gente usa MDC, máximo divisor comum. Então vamos lá, galerinha. Como eu sempre digo para vocês, se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então olha só, agora é hora de desafio na prática. Então vou ativar os meus superpoderes aqui e bora praticar. Então uma quadra de esportes recebe 30 crianças a cada 5 dias. Então, olha só. Então, ele recebe 30 crianças a cada 5 dias, certo? Então, a cada 5 dias. Então, o sincronismo de tempo aqui é de 5 em 5 dias para receber as 30 crianças. E 45 crianças a cada 10 dias. Então, o número 10 aqui é o outro número de sincronismo de tempo. Então, de 10 em 10 dias, recebe 45 crianças na mesma quadra. E está perguntando o seguinte, depois de quantos dias a quadra receberá exatamente os dois grupos juntos? Aí está perguntando, quantos dias vai demorar para o pessoal encontrar junto na quadra? Tanto essas 30 crianças, esse grupo aqui de 30, quanto esse grupo aqui de 45. Sendo que o primeiro grupo vai à quadra de 5 em 5 dias e o segundo grupo de 10 em 10. Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha aqui uma lista com passo a passo para resolver essa situação. Então, nós vamos primeiro listar os múltiplos de 5, porque a primeira frequência de dia aqui é 5 para esse grupo. Então, múltiplos de 5. Lembrando, multiplicando por número natural. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6, 30. Agora, os múltiplos de 10. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 3, aliás, 10 vezes 3, 30. E 10 vezes 4, 40. Ótimo. Então, listei aqui os múltiplos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, olha só, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Ó. Nós vamos aqui nessas duas listas, nós vamos fazer uma análise aqui. Olha só, nós vamos fazer uma análise aqui. Nós vamos escrever aqui qual que é o menor múltiplo dessas duas listas aqui, tá bom? Lembrando que, olha só, aqui eu tenho o número 30 em comum e aqui também eu tenho o número 30 em comum, certo? Beleza? Agora aqui eu tenho o número 20 em comum e aqui também o 20. E aqui eu tenho o número 10 em comum e aqui o número 10, certo? Agora, olha só. Qual é o menor número comum nas duas listas? Então, o menor número que está em comum aqui nas duas listas é o número 10, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. O menor número comum nas duas listas é o número 10, tá bom? Aqui estava o 30, mas eu acho que o professor Wesley colocou errado aqui, gente. Por isso que eu apaguei aqui, tanto aqui quanto aqui. Então, o menor número em comum nas duas listas é o número 10. Então, o encontro ele acontece a cada 10 dias. Olha que bacana, galera. Então, aqui eu usei o MMC para descobrir depois de quantos dias a quadra recebe exatamente os dois grupos juntos. Então, a quadra recebe exatamente os dois grupos juntos depois de 10 dias. Olha só que bacana. Então, galerinha, com isso aqui, vocês aí conseguiram aprender aqui, reforçar e revisar com o professor Wesley sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então, o que vocês aprenderam comigo aqui na aula de hoje? Que os múltiplos são números que obtemos multiplicando o número por um número natural. Os divisores são números que dividem um número sem deixar o resto. E também nós aprendemos, galera, que nós podemos encontrar múltiplos e divisores comuns para a gente poder resolver problemas do nosso dia a dia, como a situação problema que eu acabei de resolver aqui juntinho com vocês, tá bom? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui, mas olha,
Eu aguardo todos e todas vocês aqui na nossa próxima aula, tá bom? Ativa o sininho lá no canal do YouTube para você receber as notificações das nossas novas aulas e não deixe de assistir nenhuma delas, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração de cada um e cada uma de vocês e até a próxima aula.